Curva sua cabeça. Ore aí no seu lugar. Peça para o Senhor: Senhor, me dá entendimento da tua palavra, me dá um coração ensinável. Quero te ouvir, Senhor. Tudo até o momento, até agora, Deus falou conosco, mas de uma forma especial Ele vai falar através da sua palavra. Vai tocar a sua vida. Nunca mais será a mesma, eu profetizo em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, rendemos graças a Ti, por tudo que o Senhor deu e tem dado a nós. Nós te rendemos graças e louvores, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado por esse lugar, obrigado por essas pessoas, esses irmãos. Obrigado, Deus, por fazer parte de algo que é maior que eu, que é maior que nós mesmos, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue, ó Deus, cumprindo, falando, direcionando no seu propósito, no Evangelho eterno, no propósito eterno do Senhor. Nos ensina, Pai, nos guia a toda a verdade pelo Teu Espírito. Transforma-nos, Pai. Não queremos ser um povo de novos rituais, mas um povo de revelação, Senhor. Um povo transformado, gente transformada pelo poder do Senhor Jesus. Te damos tudo, entregamos tudo, Pai. Não queremos estar aqui, Deus, na Tua presença apressados, porque não há nada, Deus, como foi dito, não há nada além de Ti. Quando encontramos o Senhor, não há mais nada a ser encontrado, mais nada a ser descoberto. Não há outro lugar aonde ir quando nós encontramos o Senhor. Nós temos paz. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento, e guarda as mentes e os corações, repouse sobre todos, em nome de Jesus. Amém? Manda um aplauso ao Senhor Jesus aí, irmão. Aleluia. Oh, glória. Bom dia, graça e paz, tudo bem? É verdade, irmãos. Diego hoje foi muito feliz com Deus em algumas colocações dele. Tipo, pastores maravilhosos. Sou eu mesmo. É verdade. A hora que ele falou, conectou na hora, mas eu falei, essa pessoa sou eu, aleluia. Vejo que... Amém? Falei, ele está falando de mim, é isso, sou eu mesmo. Mas tem uma coisa que, não posso, a gente tem que caminhar na verdade, não posso, né? Ele falou que saiu de lá de tarde ontem para me alimentar. Como? Chegou lá, eu já tinha feito toda a comida, eu fiz, para ele comer. Amém? Então deixa uma bênção e uma exortação por irmão que falou essas coisas. Bom, muito bom estar aqui, estou em família, né? Estou em casa, glória a Deus. Está ali a minha esposa hoje me acompanhando, a Renata, e meus filhos também, dormindo aí, tá tudo benção. Glória a Deus, bom revê-los, muito bom estar aqui sempre. Amém? Então, quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 3, amém? Esse texto, um texto muito conhecido. Não vou me alongar, só me deram 2 horas para pregar. É um tempo que eu não estou muito acostumado, né, Hilton? Aleluia, irmão, não é para assustar não. João capítulo 3, amém? Glória a Deus. Verso 6 ao verso 10, tá bom. Você conhece a história, né? Você conhece esse diálogo de Jesus e Nicodemos. Então eu quero começar do versículo 6 com você, João capítulo 3, versículo 6. Diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
não se admire naquilo que eu vou te dizer, que importa a você, é importante a você nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem. Assim, e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode acontecer isso? O que pode ser isso? No que Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Um pouquinho, irmão. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo vocês não aceitam o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas vocês não me creem, como vocês vão crer se eu falar para vocês das celestiais? Amém? Glória a Deus. Eu acho que da última vez que eu estava aqui eu falei um pouco sobre isso. Todos nós, irmãos, já participamos de 1000 cultos, 1000 Santa Ceia, conferências e tudo mais. Amém? Você já participou disso. E não somente isso, você também já ouviu aqui, cantou aqui no seu carro, dentro da sua casa, canções para Jesus. Amém? E você também, talvez, eu creio, muitos aqui já leram livros a respeito de Jesus e coisas dessa natureza. E nós vamos nos enchendo destas coisas, amém? Presta atenção, irmão, não estou dizendo que essas coisas são ruins, amém? Mas é justamente aquilo que o Diego estava falando aqui. Quando você vai crescendo em Deus, lutas contra pecados, luta contra problemas, são coisas do passado para a nossa vida. Quando Jesus fala de crescer espiritualmente, preste atenção, Ele não está falando de acúmulo de informação sobre a Bíblia, amém? Quantos podem entender isso aqui? Ele está falando de um desenvolvimento que também não é na sua carne, é no seu espírito, porque Deus é espírito, o reino de Deus é espírito, ou seja, tudo que compreende aquilo que Deus está realizando, não é na carne, amém, irmãos? Então, por exemplo, a gente é muito guiado, preste atenção, aqui fala sobre ser guiado, ser levado, ser conduzido pelo Espírito. Se a condução é do Espírito, ela não vai conduzir você em carne, amém? Aí você, qualquer um sabe disso aí, mas quando a gente ouve a palavra carne, a nossa mente, presta atenção, a mente humana vai nos conduzir em memória. Preste atenção, irmão, a mente humana sempre nos conduz em memória. A memória do homem é formada onde? Ela é formada nas lembranças que nós temos da vida toda. A memória, a base da memória é a experiência da vida. Quantos podem entender? Você não pode se lembrar de algo que não aconteceu já com você, amém? Então tudo que fala de memória, fala de passado, amém? Então deixa eu falar uma coisa para você, a fé é algo tão sobrenatural que ela não opera na memória. A fé é uma construção que está diante de você. Se você for em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 vai falar sobre a fé. E sabe o que diz? Entre tantas coisas, diz assim, que pela fé nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Que a fé é um firme fundamento das coisas que não é das coisas que se lembram, não é das coisas que nós nos lembramos, mas das coisas que nós esperamos. Se você ou eu estamos esperando alguma coisa, significa que ela ainda não participa do passado. Quanto está entendendo isso aqui? Então, quando nós olhamos para isso, a nossa memória, o nosso cérebro, a nossa parte de gente, de carne, ela é a primeira que é ativada. Por isso que diz lá em 1 Coríntios, primeiro o homem é carnal, primeiro o homem é terreno e depois o homem é espiritual. Pode ler lá para você ver, 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro você está na carne, nasce como, enfim, a vida biológica,
e depois é desenvolvido em você o espiritual. Onde que eu estou querendo chegar? Preste atenção nisso aqui, irmãos. Quando fala de ser guiado pelo Espírito Santo, de ser levado como uma folha ao vento, Deus está querendo dizer e está querendo ensinar a gente uma coisa: que tudo aquilo que só fica no nosso cérebro é informação humana. Ela faz parte de algo que se chama saber, posto que o conhecer é onde o saber deve te levar. Se você sabe algo sobre Deus, isso que você sabe deve te levar, deve te conduzir ao verdadeiro conhecimento, porque conhecer e saber são duas coisas diferentes. Eu sempre gosto de falar isso daqui. Então o que acontece, irmãos? Fala que nós, quando a gente ouve a palavra carne, a gente pensa pecado, carne é pecado, está fazendo alguma coisa errada, o irmão está na carne, alguém está na carne. No primeiro nível, presta atenção, no nível da sua mente, quando você ouve a palavra carne, a sua mente vai dizer para você, tem alguém fazendo alguma coisa errada, pecando, etc e tal. Isso é verdade? É verdade, mas é uma verdade simplesmente humana. Quantos podem entender? Agora, o que o Espírito Santo está falando para nós é o seguinte: vai além, meus filhos, vai além, meu povão. O que significa ir além? Quando você sai daquele lugar onde você só fica lutando contra pecado. Coisa que Paulo diz aos Romanos já está vencida. E se já estava vencida na palavra de Deus, por que não está vencida em nós ainda? Deixa eu te falar, você tem que entender que você tem 5 inimigos poderosíssimos. Esses 5 inimigos que eu vou falar para você, isso aqui é o pior que você tem. Sabe como é que chama? 5 legiões, 5 principados? Não. Nenhum principado faz no espírito tão mal para você do que essas 5 coisas que eu vou falar. Sabe qual que é? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Quem vive pelo que vê, ouve, sente, toca, vive na carne. Viver na carne não é viver só rolando, tá entendendo, irmão? No meio da sujeira do pecado. Não, viver na carne é viver a vida humana simples. Quem é que fala ao seu espírito aquilo que você vê com seus olhos? Você não vai conseguir manifestar fé, nunca. Porque eu já falei aqui, irmão, toda fé que não nos transforma é uma fé demoníaca. Já falei aqui, a fé dos demônios é aquela que crê que Deus existe, mas não transforma a minha existência. Não acontece nada. Qualquer bêbado, qualquer perdido tem essa fé, qualquer demônio tem. Quantos podem entender isso aqui? Amém? Você só crê, ou você só passa a crer naquilo que a sua mão pode tocar, palpar, o que os seus olhos podem te mostrar. Nós não vivemos pelo aquilo que vemos, mas pelo que cremos, por um tratado, por uma ligação do Espírito, de maneira que de olhos fechados, muitas vezes a gente fala na igreja, né? E os crentes ficam pensando que é um tipo de truque psicológico. Fecha os seus olhos, irmão, agora vai acontecer alguma coisa aqui. Ele está falando alguma coisa. Não. Quando nós falamos muitas vezes fecha os seus olhos, é uma ajuda para você fechar uma janela que está conduzindo você num culto onde o Deus Espírito está querendo mover. E quem é o seu grande inimigo? Seus próprios olhos, porque eles são parte do seu corpo biológico que manda informações para influenciar a sua mente, que deveria ser influenciada e transformada pela mente de Cristo. A mente de Cristo não é a sua mente com inteligência. A mente de Cristo não é a mente cheia de versículos, não. É justamente esse vento aqui, que sopra.
É esse vento que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então a vida com o Espírito Santo é uma bagunça. Tem gente que pensa que é isso, né? Eu estou andando aqui na rua, daqui a pouco dá um vento. Eu quero entrar nessa rua aqui, porque Deus está falando, aí entra numa rua, entra na outra. Não, não é isso. Isso aqui é uma disposição em se movimentar de acordo. O que é crer? Eu creio. O que é crer? Não, crer não é acreditar. Crer é viver de acordo. A grande maioria das pessoas, talvez dentro das igrejas ainda, lutam com a incredulidade. Incredulidade, irmão, preste atenção, incredulidade não é ser ateu. Eu não acredito no que você está falando. Ou seja, acredito, essa palavra acredito, o que significa? Eu não acredito no que você disse. Eu não dou crédito ao que você disse. Sabe qual que é a maior e mais perigosa forma de incredulidade? É crer no que os seus olhos te mostram. Quantos podem entender isso aqui? Incredulidade, eu não acredito em nada. Não adianta você falar que eu não acredito em nada. Para mim não existe nada. Não. Se você crê no que os seus olhos te falam, você é incrédulo. Porque a fé não está fundamentada em quem? Num Deus que é Espírito, no sobrenatural. Ela está fundamentada naquilo que você vê. Por isso que, né, nós chamamos e conhecemos Tomé como um incrédulo naquele momento ali, né? Mas Jesus é tão bom, irmão, que Ele salvou Tomé da incredulidade dele, vai salvar você, eu e todos nós que precisarmos. Porque Ele falou, põe a mão aqui, ó. Você não crê que sou eu? Põe a mão aqui. Talvez a gente está precisando. Porque a gente fica falando do Tomé, o Tomé é o incrédulo, a pregação de hoje, Tomé, o incrédulo, aí a gente fica falando. Só que tem uma coisa, daquele último encontro com Jesus, Tomé saiu muito crente. E se você estuda a história dos apóstolos da igreja, Tomé morreu martirizado por amor a Jesus na Índia, onde é a Índia hoje. Ele não continuou incrédulo, lambão pela vida, não. Ele teve aquele momento como você já teve o seu e eu já tive o meu. Mas Jesus estendeu a mão e falou, pode tocar aqui, ó, na minha ferida aqui, ó. Toca aqui do meu lado. Quantos podem entender isso? Sabe o que isso aqui também me fala, irmãos? Que é o que o texto mostra claramente. Jesus vem com o reino espiritual, mas Nicodemos já tinha o seu reino mental. Nicodemos era um homem inteligentíssimo. Ele era príncipe da sinagoga. Ele não era um cara da igreja não só. Ele era um mestre. Jesus chama ele de mestre. Você, mestre em Israel, não sabe essas coisas? Sabe o que Jesus está falando? Que nós podemos saber muito, e não conhecer nada. Sabe por que muitas pessoas estão desanimadas mesmo dentro da igreja? O cara está indo a pique, né? Porque a mente dele conta coisas para ele que ele não consegue viver. E não há nada mais frustrante para a vida de um ser humano. Você ter a cabeça cheia de informação que você não consegue viver nenhuma delas. Quantos estão entendendo? Cara, isso aqui é mortal. Sabe por quê? Quando a sua mente está cheia de informação sobre Deus, mas o seu espírito não tem vida, você sabe, mas não vive. E se você sabe e não vive, a sua mente produz em você culpa. Quantos podem entender, irmãos? Quanto mais você sabe e não tem vida, porque, irmão, nós não vivemos do que nós sabemos. Jesus nunca disse isso. As palavras que eu vos dou são espírito e vida. É uma comunicação de vida no nosso espírito. Existem, irmãos, toneladas de cristãos ao redor do mundo que até hoje tem João 3,16, eles nem Bíblia não têm. Inclusive esses cristãos, primeiros cristãos da Bíblia que nós lemos, Paulo nunca teve Novo Testamento para ler. Como é que Paulo pregava, fazia os seus esboços? Ele não tinha nem João, nem Pedro, nem nada. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Quantos podem entender isso aqui? Eles não tinham o Novo Testamento para pregar, não tinham nada. E também não tinha, sabe? Eles não tinham toda essa tecnologia, esse aparato que nós temos hoje. Mas nós não somos como eles eram. Quantos estão entendendo? A gente está nadando, correndo para voltar. Então tem uma coisa estranha aqui. Eu não sei se você conhece um pastor, um homem de Deus, um pastor
alemão, sem brincadeira, não é cachorro, chamado Dietrich Bonhoeffer. Quantos já ouviram falar de Dietrich Bonhoeffer? Ele escreveu livros fantásticos que você deve comprar, entre eles o maior tratado sobre discipulado. Esse cara, ele ficou, na primeira vez que ele foi preso, escute, na primeira vez que ele foi preso por causa de Jesus, ele ficou 17 anos preso na Alemanha, 17 anos preso, e não é nessas cadeias bonitas que tem aqui não, que tem aqui, projeto social dentro, pensa numa cadeia na Alemanha nazista, 17 anos, não é 17 dias, não, 17 anos, sem ler um versículo da Bíblia, sem participar de um culto, sem poder se nutrir da ceia, sem nada, numa solitária. Quantos podem entender isso aí? No dia que ele foi solto, disseram para ele: se você começar com esse negócio de pregar Jesus de novo, nós vamos te prender e você não vai sair nunca mais. Ele ficou 40 minutos na rua, 40 minutos. E agora eu quero fazer uma pergunta: como um homem, 17 anos preso num lugar que é treva total, trevas totais, sem Bíblia, sem ceia, sem música, sem irmão, sem Pai do Senhor, sem nada, pode sair 17 anos depois igual um tanque de guerra de Jesus? Como? Você está entendendo? Como que um cara pode sair igual eu vou usar essa palavra, igual um monstro, igual um incrível Hulk de uma cadeia dessa, irmão? Era para ele sair assim, ó, fraco, cheio de dúvidas, cheio de amo, não amo, perdoo, não perdoo, vou, não vou, é, não é, sabe? Era para ele sair esmigalhado, revoltado contra Deus. O cara saiu igual um... Ficou 40 minutos na rua. Os seus livros, o livro de Dietrich Bonhoeffer sobre discipulado, é considerado pelos cristãos, depois da Bíblia, o livro de maior autoridade sobre discipulado depois da Bíblia. É o livro desse cara. Sabe onde que ele escreveu? Dentro da cadeia, sem Bíblia, sem ceia, sem culto, entre aspas. Você está entendendo? Quando você entende no Espírito, você já leu isso, né? Pedro na prisão, Paulo na prisão, e tantos outros homens e mulheres na prisão, Sadraque, Misaque e Abednego no meio do fogo, e Jesus lá com eles. A própria ceia, irmão, se você entende a Santa Ceia na carne, carnalmente, ela é uma comidinha para você comer aí, um suquinho, um pãozinho. Quantos podem entender? E você pode transformar isso daqui na experiência mais, desculpe a expressão, na experiência mais desgraçada que tem para a sua vida. Quando? Quando você pensa que tem que voltar aqui uma vez por mês, baixar a cabeça, pedir perdão e se lamuriar e ali tomar o suco de fruta gummy, o espinafre do Popeye. Isso significa, irmão, quem está todo mês da sua vida, eu estou 30 anos na igreja, todos os meses, nesses 30 anos, eu nunca estive celebrando diante da mesa da ceia, eu sempre estive culpado. Você nunca pensou sobre isso? Porque nem a ceia é para isso. A ceia é uma comunicação de força e vida em uma outra área. Mas muitas pessoas, porque não avançam e são dominadas pela carne, o que acontece? Mas eu não estou fazendo nada errado, eu não fiz nada errado, coisa e tal. Chegam diante disso como se fosse um tribunal, e não celebrando vida que tem dentro dele. Então veja, irmãos, que Deus quer comunicar força ao seu espírito, porque se você transformar isso aqui num ritual, morreu o poder que está aqui dentro. Como eu falei, tudo de Deus, que tem o nome de Deus, que não transforma você, foi transformado em ritual evangélico. Batismo, você já viu isso aí, né? Vamos ter o batismo aí, gente, tá todo mundo lá vestido de branco, bota roupa dourada, estrelas, se quiser, mano. Aí vamos no rio aí, tá todo mundo lá de branco, aquela cara assim, ó, já viu? Já viu uma turma sendo batizada? Cara, era para nego estar andando na parede de alegria. Os caras estão assim. O cara está mal no batismo. Já viu isso aí? Eu já vi. A fila vai andando até de lado. É uma desgraça. Já viu isso aí? Eu já vi. Agora...
As pessoas descem ali dentro isso não sou eu que estou falando, João Batista já dizia isso. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se você não conseguir, e aí é pelo Espírito, não é pelo saber. Pelo saber você entende a doutrina bíblica do batismo, da ceia, de tantas coisas, você entende. Mas você não consegue acessar a vida que está dentro dessas coisas. Quantos estão entendendo? Você entende o ritual, mas você não acessa a vida. E aí vai gerando culpa, culpa e culpa. E Deus não faz nada com culpado, irmão. Escute bem isso aqui. Deus só trata com pessoas responsáveis. Com culpado ele não fala. Ah, tá isso aí, né? Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Você sabe a história, não sabe? Paulo diz o apóstolo Paulo diz claramente em 1 Timóteo e em 1 Coríntios que foi Eva quem pecou. Foi Eva que caiu na transgressão. Certo? Está escrito. Mas quando Deus chega, ele chama quem, irmão? Por quê? Porque sobre ele estava a responsabilidade. E sobre ela estava a culpa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Que vai te libertar para um tempo, para um estágio novo aí. Um nível novo. Muitas pessoas reclamando da vida, da mulher, do marido, do filho, do patrão, da vida, da igreja, sei lá o que, aferindo culpa aos outros. Quanto está entendendo? Igualzinho Adão fez. Não foi eu, foi a mulher que tu me der. E aí passou para a mulher, não, foi eu também não, foi esse diabo que estava aí, que não era para estar aí. Aí o diabo falou, ou eu para o lado, não tem mais ninguém, sobrou para mim, né? Foi os 3 para cá do chapéu, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que seja totalmente verdade, que você não tem culpa nenhuma, a culpa é da sua mulher, do seu filho, isso não significa nada, porque Deus não vai chamar o culpado, Ele vai chamar o responsável. Aí tem gente aqui nessa igreja fazendo isso, aquilo e aquilo outro, eu não tenho nada a ver com isso, parabéns, você acabou de dar um passo para frente, dizendo, eu não tenho nada, eu não tenho culpa, mas eu sou, isso é ser corpo. Quando é honrado todos são, quando um está triste todos estão. O que é isso? Isso é o corpo. Então muita gente vem para Deus e está com Deus lamuriando, Senhor, mas tu sabes a minha vida, tu conheces meu coração, eu estou aqui, eu estou orando, eu estou lá, mas as pessoas aqui, ó, meu filho aqui, minha mulher aqui, o pastor, essas pessoas, eles não estão colaborando, e daí? Deus, mesmo, já estou sabendo, mas eu quero falar com você. Deus só trata com o responsável, não trata com o culpado. Você quer ver isso na história maior? Jesus, que culpa tinha Jesus? Culpa. Mas por que ele pagou? Porque ele era o responsável diante de Deus. Entendeu, irmão? Começa a mudar, transiciona a sua oração. Transforma a sua oração em um período de lamúrias e reclamações, trazendo para Deus culpados da sua tristeza, e coloca-se diante de Deus em oração como um responsável, cheio do Espírito Santo, capaz de transformar a situação do culpado. Você está entendendo? Porque foi isso que Jesus fez. O que é a salvação? É um responsável tomando a frente de um bando de culpados. Jesus, você sabe, eu estou querendo seguir o seu caminho, eu estou querendo levar a sério, mas esse marido meu aqui, você sai, esse homem não tem jeito, aí você transforma você está jogando balde de lixo no céu. Você já sabe, irmão. Por favor, não transforme a sua oração numa fofoca para Jesus. Aí eu não faço isso aí não, quer ver? A gente pega um tempo de oração para reclamar dos outros, ou seja, trazer diante de Jesus a culpa do outro, como se Jesus não soubesse. Quantos estão entendendo? Aí Jesus vem na tua presença hoje orar, e quero falar com você sobre essa igreja. Ai, Jesus, tá com os problemas aí, viu? Você não está sabendo, mas vou contar. Porque que é isso, cara? Ele é o Senhor de tudo, Ele sabe tudo. Corta, tá entendendo? Corta isso. Porque, irmão, quando existe uma culpa, seja qualquer diante de nós, ao nosso redor, e você aparece diante de Jesus contando, detalhando aquela culpa,
você não está fazendo nada, a não ser piorando as coisas. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre oração. Entre na presença de Deus em oração, para se encher da vida necessária, para anular a culpa, porque a anulação da culpa é pela vida, não pelo saber. O que é que Jesus derramou na cruz por causa da nossa culpa? Sabedoria ou vida? Ele entregou vida para nos livrar da culpa. Se existem culpas na igreja, na sua família, no seu marido, na sua esposa, em alguém quer que seja, isso só poderá ser retirado e vencido quando você se ocupar em se encher de vida, porque vai ter que dar vida. O peso é peso de vida. Quantos estão entendendo isso aqui? E não mais, olha, Jesus, quero te contar o que está acontecendo, que o senhor não está sabendo. Quantos podem entender isso, irmãos? E para encerrarmos, tem uma outra coisa aqui muito importante. Quando fala que o Espírito Santo é um vento em movimento, que nos conduz para onde Ele quer. Muito na igreja, estava falando com o Diego lá, muito na igreja nesses últimos dias, nesse tempo agora, tem se falado de identidade, firme a sua identidade, amém? É real, verdade, importante, amém? Você tem que saber quem é você em Cristo. Só que toma muito cuidado com isso, porque quando fala que o Espírito Santo é um vento que sopra para onde quer, a Bíblia também traz outras figuras proféticas que falam sobre o Espírito Santo, como água, por exemplo. Então o Espírito Santo ele é retratado como fogo, é retratado como água. Jesus é uma rocha. Aí você vai, Jesus é uma rocha, então é uma... Eu estou querendo dizer o quê? Se você não é flexível, se você não é maleável ao Espírito Santo, porque você assumiu na mente uma identidade, vai travar todo o mover do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Deus me chamou como um pastor, Deus me chamou como um mestre, Deus me chamou para ensinar, essa é a minha identidade, essa é a minha... Aí você se entende, você na sua mente, a sua mente toma toda hora a dianteira. Você está prestando atenção nisso? Você começa a pensar que você, não, eu sou a pessoa, já sei quem eu sou, e aí você começa a endurecer. Aí tem um momento como esse, ou como qualquer outro, que o Espírito Santo está no ambiente, querendo levar tudo, por exemplo, como aconteceu aqui, para um mover que o Espírito Santo hoje ele quer curar pessoas, vamos supor, mas não vai curar mais. Por quê? Porque eu tenho uma palavra para pregar aqui. Você está entendendo? Porque essa é a minha identidade, Deus me chamou para fazer isso, Ou seja, muitas vezes nós podemos ser enganados pela nossa própria certeza na identidade, porque a fé é uma convicção a fé é uma certeza, certo? Mas uma certeza no quê, irmão? Aí que está. É uma convicção, uma certeza em fatos. Porque senão o que acontece? Eu começo a ter certeza nas próprias coisas de Deus que acontecem comigo, mas eu interpreto com a minha cabeça de homem. Então eu sou um pastor, trouxe aqui uma palavra, trouxe aqui um estudo, eu trouxe aqui, isso é de Deus? É de Deus. O Nicodemos não era um cara do Satanás. Quantos podem entender, irmão? O Nicodemos não era um cara, Jesus está conversando com um endemoniado. Não, o Nicodemos já tinha um impulso no seu espírito, porque senão ele não saía procurar Jesus. Nicodemos era fariseu, irmão. Nicodemos era mestre da lei. Ele devia estar do outro lado lá, sentando o sarrafo em Jesus igual os outros fariseus, amém? Ele não fez isso, ele procurou Jesus para saber da vida eterna. Então o que acontece? Jesus olhou para ele, não interpretou. Irmão, Jesus não tem problema com o fariseu, com a pessoa do fariseu. Ele tem problema com o comportamento do fariseu, que não aceitava a vida de Jesus.
Quantos podem entender? Jesus não odiava o fariseu, eu odeio vocês. Não, até as palavras mais duras de Jesus contra os fariseus, em Mateus 23, não são palavras, eu detesto você, não, são palavras tão duras. Com quem é que Jesus precisa usar palavras duras, irmãos? Com aqueles que não se entregam às suas palavras suaves. Jesus nunca começa com você metendo o pé na porta, irmão. Jesus começa falando suavemente, mas nós vamos endurecendo. Então, para enfiar a mão na água é fácil. Agora, para enfiar a mão dentro do gelo endurecido, você vai ter que fechar a mão e Quantos estão entendendo? Então Jesus, é importante isso, porque senão você, o problema dos fariseus é que eles tinham um saber que endureceu a mente deles. Endureceu a mente deles não no livro de Satanás, num livro de bruxaria, não. Eles estavam combatendo, preste atenção, eles usavam o saber bíblico para combater a pessoa da verdade. Era a verdade contra a verdade. Várias vezes, irmãos, os fariseus chegavam para combater Jesus, não era com o livro de satanismo, era com a Bíblia. Então o que estava acontecendo? É o que está acontecendo hoje, a mesma coisa, a gente não enxerga. A gente parece, agora do negócio da eleição, a gente parece um bando de esquerdista gospel. Eu não sou da esquerda não, fora PT, fora isso aqui. Nós somos mas você pode ter um comportamento de esquerda e você nem percebe. Como? Mas você já viu os caras já perderam a eleição, está tudo contra eles, está tudo comprovado, os caras pegam o microfone, não, isso aqui é um golpe, isso aqui é ilusão, nós estamos certos, aquele cara está na cadeia, é o herói, e esse presidente aqui é o bandido, está tudo errado, nós estamos certos. Aí você fala, nossa, esses caras são loucos. Você já viu isso? Pode ser você, onde a palavra está dizendo, não, você anda aqui, você, não gente, que isso, não é isso não, não é isso aí não. Você é um criminoso que adianta Deus. Não, eu não, rapaz, que isso, aqui é um golpe, Jesus está dando um golpe na gente. É quase isso, cara. A gente não fala assim, mas nós nos comportamos assim. A palavra vem e você fala, não é comigo não, isso deve ser para alguém aqui, isso aí não tem nada a ver comigo. E aí a gente acostuma a vir à igreja todas as semanas, todo domingo, vamos dizer, amém? Só que o culto não transforma você. A gente já aprendeu as músicas, a gente já aprendeu as maneiras, a gente já aprendeu. Sabe o que o Billy Graham disse, irmão? Uma das coisas que ele disse aí antes de partir: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 99% das igrejas do mundo inteiro continuariam funcionando normalmente. Todos podem entender isso? Foi o Billy Graham que disse. Por quê? Porque nós nos acostumamos, nós aprendemos, nós aprendemos, escute bem, nós aprendemos a mexer com o sagrado. Quando um ser humano aprende a mexer com o sagrado, sem ser sagrado para Deus, ele torna o sagrado em profano. Porque ele está no altar, ele faz as coisas, mas ele não tem a vida que realmente realiza as coisas. Aí você vem, porque eu sei pregar, o Diego sabe pregar, o irmão sabe cantar. Tanto é verdade isso, que tem um monte de gente em pecado nos altares por aí fora, tem ou não tem? E o cara pega o violão, chora ele, a turma, até o cachorro que está passando na rua para e começa a fazer caim. Mas a gente não entende que o cachorro está sendo profético, e como a mula de Balaão ele está falando, que quem está cantando é o Caim. Nossa, essa foi ruim. Esquece, irmão, esquece. Mas é muito isso. Enfim, irmãos, a vida de Deus se manifesta no Espírito. Nicodemos não era um cara do diabo, e você também não é. O que Deus está propondo em Cristo para Nicodemos é o nível aonde Deus faz todas as coisas, o nível de vida, não o nível de
saber onde você e eu e qualquer um aqui pode se tornar um mestre na igreja, sem ter nascido de novo e recebido a vida que flui como um rio dentro de si. Porque se nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vive assim, de bem e de mal. Então, se tem pessoas de bem com você, escute, isso aqui é carne, ó. Quer ver uma pessoa carnal, dentro da alegria? Olha só, você está todo mundo de bem com você, você está para cima. Se as coisas estão mal, você está na carne. Está tudo ruim, você está para baixo. Está tudo bom, você está para cima. Isso é carne. Está vendo? Por quê? Porque não é a voz de Deus que te baliza, são as circunstâncias da sua vida. Está com dinheiro, está tudo bem, está tudo legal, está tudo dando certo. Você está aqui, ó, bom estarmos aqui, louvando, deve ser cumprimento, você está alegria, irmão. Você tá Aí, nossa, esse cara é fogo puro. Na outra semana você é mandado embora do trabalho, bate o carro, está tudo errado. Aí você faz assim, ó. Aí você já chega assim, estou precisando de oração aí. Ora por mim aí, por quê? Ora por mim por quê? Porque está dando tudo. Você vai botar oração onde está dando tudo errado? Está dando tudo errado no quê? Eu bati meu carro, irmão. Isso é uma coisa. Como é que você falou? A transgressão. Você rompeu alguma coisa que te fez ter uma perda. Mas Deus não está, irmão, Deus não está nem aí se você bateu o carro e perdeu o emprego. Sabia disso? Você acha? Aí isso não está na Bíblia não. Chegaram dois irmãos, Senhor Jesus, o nosso pai morreu, deixou uma herança, e eu quero saber quem vai ficar com mais. Sabe o que Jesus falou para os dois? Vem cá, meu filho, quem me tornou juiz e partidor entre vocês? Eu não decido essas coisas não, cara. Eu vim tratar do reino do meu pai, eu não decido quem quer, 10% para você, 15% para o outro, você tem outro filho. Eu não cuido dessas coisas, nem eu e nem meu pai. Eu quero saber da vida que eu entreguei para você, a vida do Espírito, a vida que dá para o eterno, a vida eterna. Se você vai ter ou não, são consequências da sua vida. Tem um monte de gente, as pessoas mais ricas do mundo são ímpios, são pessoas que têm pacto com Satanás, mas o cara taca a tocha no bolso, andando de iate, com um sorrisão na cara, e vamos embora. Tem até um jogador aí muito famoso, né, que bota a faixa 100% de Jesus, sei o quê, e vive como um ímpio, como um imoral, como uma pessoa totalmente, porque irmão, não tem nada pior do que você botar a faixa 100% de Jesus, fazer tatuagem de Jesus, não é que você quer de Jesus, e ir a alguns cultos para receber bênção de pastores malucos. Como é que você pode abençoar algo que Deus não abençoa? Você não lê a Bíblia não? Você não vê o Balaão? Essa história é antiga. Estamos recebendo aqui o jogador, não vou nem falar o nome, é aquele que cai, vai rolando, vai embora. Sou crente, meu pai é crente, minha mãe é crente, isso aqui todo mundo é crente, eu vou na igreja de vez em quando receber uma bencinha. E ele vai naquele culto, recebe uma benção, alguém põe a mão nele, no outro dia ele está no iate dele com um monte de mulher tomando isso aqui. Por quê? Porque Jesus é bom demais, né? Jesus está me abençoando. É verdade isso? E é isso que o seu coração quer? Muitas vezes, como o Diego está falando, nós queremos a nossa bênção dentro de Jesus. Não vai rolar. Muitas vezes nós queremos ainda, somos as mesmas pessoas, somos os mesmos incrédulos, somos os mesmos coração duro, somos os mesmos, como você falou agora o termo aqui agora, aquele cara que não desiste, o dura serviço, somos os mesmos obstinados, mas a gente vai tentando achar maneiras de enganar as coisas de Deus. Tem gente, irmão, que procura a própria palavra que crê na boca do outro. Então é esse cara que vai ser meu amigo. Por quê? Porque vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, me faz um favor, para de gostar de mim.
Para de gostar de mim. Aí que coisa horrorosa, irmão. Jesus Cristo de Nazaré nunca gostou de ninguém, porque Deus é amor. Ah, irmão, ó. Essa aí, ó, tá sendo a desgraceira nossa. Aí eu gosto. O que significa eu gosto? O meu gosto encontrou em você lugar. Você faz o que eu gosto. Por isso esse relacionamento que você tem, isso aqui, irmão, é interesse. É ou não é? Ah, isso aqui é meu amigo. E aí, galera, aquela turma é tão legal. E para entrar naquela turma tem que ser o quê? O que foi que Jesus disse? Se você ama aqueles que te amam, ou seja, você não tem recompensa nenhuma. Os ímpios fazem isso. Agora, em verdade eu te digo, ame o seu inimigo. Ore por aquele que te persegue. Bendiga o que te maldiz. E aí sim, você sabe o que é amor. Você tem amor. Porque só o amor é uma pessoa chamada Jesus. O amor é poder. E eu encerro com isso. Você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 12, os dons do Espírito. Capítulo 14, os dons do Espírito. Capítulo 13 fala sobre quem? Como é que começa 1 Coríntios 13? Fala assim, ó, agora, o apóstolo Paulo, agora eu vou conduzir vocês num caminho mais excelente. Irmão, ele fala de pessoas que estendem a mão, a perna do cara não tem perna, cresce a perna. Milagre, poder, cura, fogo, coluna de fogo, aquela coisa toda. Aí os caras, nossa, eu quero isso aí. Aí Paulo, manda esse fogo em nós. Eu quero ter raio na mão, eu quero ter um X-Men da igreja, eu quero ter isso. Aí a turma já está tudo assim, ó, nadando no fogo, né? Aí o Paulo fala assim, mas agora eu vou falar para vocês do caminho que é maior do que tudo isso. E aí ele começa não a descrever sentimentos, mas uma pessoa que vive em você, chamada Cristo. Porque as profecias como dom passarão, as línguas cessarão. Quem é que vai ficar, irmão? Porque não é um conjunto de sentimentos bons. Amor não é um conjunto de sentimentos bons. Amor é uma pessoa. Deus é amor. Amor é um alguém que está em você, move em você e transforma você. Nós aprendemos por causa de tudo isso que crentes e cristãos poderosos são pessoas que fazem sinais e milagres. E são essas mesmas pessoas que a Bíblia diz que serão os mais fáceis de ser enganados por causa do anticristo, que tem todos esses poderes. Mas tem um poder que o anticristo não tem. Sabe por quê? Porque a essência dele é má e Deus é amor. E aí o que acontece? Qualquer coisa e qualquer movimento do anticristo você detecta imediatamente. Sabe por quê? Porque tem alguém que vai te dizer. Então vamos elevar o nível espiritual de como nós temos vivido como igreja. Para de gostar dos outros. Gostar dos outros está na carne. É uma troca interesseira. Agora o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tá vendo? Suportai-vos uns aos outros sem amor você não suporta nem você mesmo de manhã cedo. Você também é outro chato, irmão. Você pensa que você é o bom, né? Ah, eu devo ser o cara. Faz uma pesquisa para você ver, não faz aqui não, faz na sua família. Você vai querer ir embora da igreja. Você vai ver que você é um chato de galoche também. Tá entendendo, irmãos?
Olha como o amor é sublime. Olha como os tratados são tratados no espírito, não é na cabeça, não é no entendimento. Deixa eu ver, eu gostei de você, irmão. Por quê? Você tem um jeito assim que eu gosto desse jeito. Interesse. O dia que você não fizer e não agir de acordo e não conseguir suprir as carências profundas que eu tenho no de respeito à amizade e relacionamento, você para mim não serve mais. Por isso que eu amo o Diego, irmão. Isso aí não tem. Já não está dando faz tempo, mas eu amo, né? É amor isso aqui. Porque para aguentar o que aguentam, vocês não sabem. É verdade, eles sabem. Ontem ele ficou me enchendo a paciência, até não sei que hora. Eu fico olhando, falei, Jesus, cria em mim. Tá vendo, irmão? Se coloca de pé. Se põe de pé em nome de Jesus. Irmãos, louvado seja Deus por esse corpo maravilhoso. Eu coloquei nas redes sociais da Petra lá, e eu vou passar todas as fotos e vídeos para vocês. Eu quero agradecer imensamente em nome do Senhor Jesus. Essa é a pulseira, né? Tira para mim, por favor, tira isso aí. Tira aí. Não sai, quer ver? Não tira mais não, deixa. Quantos compraram aquela pulseirinha, irmão? Você tá com ela aí? Estende aí. Louvado seja Deus pela sua vida. Porque não somente foi comprado o barco, não somente foi comprado um motor, vai ser comprado outro, mas também com esse dinheiro aí, ó, esse 10zinho aí que você botou, foi reformada toda a casa pastoral. Hein? Porque lá os irmãos não tinha nem contrapiso. Lá no fundão da Amazônia não tinha nem contrapiso, não tinha nada, né? Tá aí, rapaz. Glória a Deus. É internet, é tecnologia. Essa igreja aqui é outro nível. Cadê, rapaz? Olha lá, irmão. Aí, ó, tá vendo? Manda aí outra. Olha lá, ó. E a gente tem gente que reclama, né? Vai lá. Humor. Pastora. Olha, irmãos, nós falamos aqui, né, eu, Diego e tantos outros, da dificuldade que muitas vezes a gente tem para fazer a obra aqui. Imagina esses caras aí, o nível de entrega. Você está entendendo? Aí você fica assim, ó, cuidado com isso. Nós temos o defeito de admirar a pobreza. Pobreza, irmão, é uma coisa que tem que ser exterminada e não admirada. Que pobreza não vem do céu, não. Você não é monge de igreja católica da Idade Média, tá bem? Eu vou fazer um voto de pobreza. Acaba com esse troço aí. Por quê, irmãos? Porque quando Deus dá riqueza para você, não é para você ser rico que Deus te dá a riqueza. É para fazer os outros ricos. Sabe por quê, irmão? Você pode sair daqui agora e ir para o melhor restaurante de Pouso Alegre e comer uma picanha mais gostosa que tem aqui. E você vai falar, que gostoso. Amém? Você vai entender no espírito que eu estou falando. Mas é outra coisa. Você está lá comendo a sua picanha e passa um cara lá na rua que não tem nada que comer. E você chama ele e faz ele sentar do seu lado. Aí não é a sua boca que come, é o seu espírito que sente prazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Para nutrir o espírito, você dá a comida que você tem. Para nutrir a carne, você come toda a comida. Por isso que é maravilhoso esse partir do pão. Porque é repartindo que nós revelamos Jesus para o outro. Então eu quero agradecer a vocês, Diego, Dani, o coração que vocês têm tido no Senhor, de se abrir a missões de todas as maneiras que vocês já têm feito. Mas eu quero pessoalmente agradecer por causa disso, né, o Adjalma, que está lá com a sua esposa lutando, e agora, cara, você comprou um avião para um cara que andava a pé. Foi isso que aconteceu.
porque lá o barco é tudo. Amém? Você faz parte disso. Talvez você não sabe, né, irmão? Aonde a sua oferta pode chegar. Você olha aí no bolso, é 5 reais, 10 reais, isso aqui não é nada, isso aqui é, vou comprar bala de novo. Não, cara. Sabe como é que a igreja chegou no Brasil? Com oferta. Tudo isso daqui, tudo é com oferta. Às vezes você pensa que oferta não é vida, toda oferta gera vida. Toda oferta gera vida. Porque Jesus foi a oferta que gerou em nós o quê? Vida. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu agradeço esse espírito de generosidade que o Senhor tem derramado sobre o seu povo aqui. Pai, que esse lugar, esse povo, seja conhecido como uma casa de generosidade. Na palavra, no saber, no cuidado, no amor, na oferta, em tudo, Senhor. Que esse povo, Deus, seja um povo generoso, um povo que dá, um povo que libera, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Porque aquele a quem muito for dado, muito será cobrado, Senhor. Mas que o Senhor não tenha esses pesos de juízo nesse lugar. Que esse lugar, Deus, seja verdadeiramente, ó Deus, um lugar onde a riqueza pode ser canalizada. Riqueza, Senhor, traz para esse lugar, Deus, pessoas, ó Deus, de posse, autoridade, Senhor. Porque quando chega aqui, vai, ó Deus, para onde o Senhor determinar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a maldição, ó Deus, que os demônios que retêm, que nos ensinam, querem nos ensinar a reter, Deus, a nos preocupar com o dia de amanhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, não encontrem pouso, não encontrem lugar no teu povo, Senhor. Seja um povo generoso para louvar, para orar, para servir, para amar, Senhor, para ir além, Senhor, além das obrigações. Declaro, Senhor, sobre esse lugar, que esse lugar não é um povo, não é um lugar de servos inúteis que só fazem aquilo que é mandado, mas, Senhor Deus, que venha uma proatividade do céu para ir além, além, além daquilo que é mandado, Senhor, mas que uma nova natureza seja, Senhor, criada dentro de cada um, Senhor, onde nós fazemos além, e muito mais além daquilo que temos pedido ou pensado, segundo a eficácia do seu poder que em nós opera. Abençoa esse lugar, Senhor, abençoa esse lugar como um celeiro, Senhor, de salvação, sim, mas principalmente de restauração, de posição de governo, de autoridade, Senhor. Coloca os pastores, os líderes, essa igreja, Senhor, como uma voz de autoridade em Pouso Alegre, Senhor, em Minas Gerais, Senhor, em nome de Jesus, não para criar, Deus, nenhum tipo, Deus, de vaidade ou coisa assim, Senhor, mas para estabelecer aquilo que tem que ser estabelecido em autoridade. Seja um povo de governo, não somente um povo salvo, que está encostado na salvação, mas um povo que governa, Senhor, um povo de governo, um povo de transformação para essa cidade, no nome poderoso do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus.